precisa não. A paz do Senhor. Amém. Para minhas irmãs, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra aqui em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, do capítulo 1, do versículo 1 até o 8. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, sei que é uma responsabilidade muito grande, né? Até pregar para a gente mesmo, pregar assim, pegar para nós mesmo já é uma responsabilidade, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? O irmão pode se sentar, em nome de Jesus. Eu confesso que eu estudei essa mensagem. Essa mensagem eu estudei tem uns 15 dias já. Eu trouxe uma palavra aqui na quarta-feira em relação a esse texto aqui. Só que o tempo, ele me passou, não, o horário estava certo, mas eu não gosto de passar do horário. Eu não trouxe nem a metade do que eu estudei dessa mensagem, né? Então hoje eu vou trazer nessa manhã, como o tempo está mais a favor, já era 9h05 a hora que eu passei para o irmão, e não trouxe nem a metade do que eu ia falar, mas hoje nós vamos falar. Amém. Vamos detalhar. Hoje vai ser tipo um estudo, porque nós vamos ler a palavra, vamos ler a palavra, vamos abrir a Bíblia, desfolhar e ler a palavra, essa parábola, né? Explicar direitinho essa palavra, o que o Senhor falou conosco quando a gente estudava, né? Então, para começar, o que é uma parábola, né? O que é uma parábola? Parábola é uma coisa que Jesus usava, né? Para explicar uma situação real, ele usava um sentido figurado, né? Para poder explicar uma verdade, né? Uma verdade espiritual, né? O que é a parábola? É o contraste ou comparação entre uma realidade natural com uma verdade espiritual. Quer dizer, Jesus usava isso para poder facilitar para que as pessoas pudessem entender o Evangelho, né? Não é verdade? Naquela época, a gente sabe que as pessoas não tinham o entendimento, o conhecimento que tem hoje, né? Então Jesus, ele usava as oportunidades, ele fazia do jeito que tinha que fazer para que o Evangelho pudesse ser mais explicado às pessoas, da melhor forma possível. É verdade que hoje a gente quase não usa mais, né, esse método que Jesus usava, porque a palavra de Deus já está aqui revelada. O Evangelho, a televisão, ela mostra, ela explica. Hoje o Evangelho está bem disseminado nos 4 cantos da terra. Mas naquela época,
não era assim, né? Jesus veio para poder cumprir o Evangelho, né? Trazer as boas novas de salvação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, tinha aquela viúva, e Jesus contou que havia aquela viúva, que ela ia ter com aquele juiz, levando a causa dela para aquele juiz, né? Como ele era uma pessoa injusta, ele não ouviu, por muito tempo ele não ouviu, mas pelo fato dela insistir, ele resolveu ouvir para que ela não perturbasse mais ele, né? Não é verdade? Só que Deus não faz assim com a gente. Deus não faz. Deus, a gente bate na porta, e Deus, ele nos ouve, ele tem o prazer de nos ouvir. Aleluia. Tanto é que ele quer que a gente fala com detalhes, com riqueza, aquilo que nós estamos precisando. Não é verdade? Mas aquele homem não. Jesus conta que aquele homem, ele quis se ver livre daquela mulher e falou: eu vou resolver a causa, eu vou bater o martelo e vou dar essa sentença logo, para que essa mulher não me importune mais. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele usa essa comparação para dizer que ele é o sumo juiz e ele tem o controle, para dizer a verdade, ele tem o controle da terra aqui, ó, nas suas mãos. O globo terrestre está nas mãos do Senhor, como diz lá Isaías, ele tem um globo da terra. A gente pensa, por haver tantas injustiças nesse mundo, que Deus perdeu o controle, aleluia. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu sei que Deus, ele tem o controle, embora tenha havido tantos juízes iníquos como esses aqui, ó, que Jesus citou. Hoje em dia, a injustiça, a iniquidade, ela tem se multiplicado de uma forma assustadora mundo afora, principalmente aqui no nosso país. Aleluia. Porque todo mundo tem olho grande no nosso país, na nossa nação, porque nós somos a nação mais rica do mundo, a verdade é essa. Se aqui não tem tecnologia, é porque o homem não quer. Eles lá não deixam desenvolver tecnologia de fabricar um carro, de fazer um celular. Aqui não tem isso, vem tudo de fora. É porque eles não deixam, eles têm uma ganância muito grande nesse país, porque esse país é um país abençoado por Deus. Esse país, ele alimenta o mundo. Aqui é o celeiro de alimento do mundo. Tudo que se planta nessa terra se produz. Eu trabalhei com um espanhol, ele falava isso, que aqui é um lugar muito bom para se viver. Ele já está no Brasil há mais de 70 anos. E lá fora nós sabemos que não é assim. Então, o mundo, hoje em dia, é um mundo injusto, muito mais do que há 20 anos atrás. Mas por que o mundo hoje é tão injusto dessa maneira? A gente pensa que a tecnologia, ela veio para poder ajudar, de certa forma sim, mas também a tecnologia, ela veio para trazer milhões de informações, e com isso vai vindo as fake news, né, como falam, vai vindo as falsas, uma coisa fala aqui, daqui a pouco fala lá, todo mundo sabe aqui, sabe ali, vira uma bagunça, a gente sabe disso, e isso chegou até mesmo no nosso meio, na nossa igreja, na igreja. Se não tomar cuidado com a tecnologia, em vez de ela construir, ela vai destruir completamente o mundo. Aleluia. Sabemos que a tecnologia, ela teve que vir para poder cumprir a palavra de Deus, que diz lá em Daniel, no último capítulo do livro de Daniel, lá fala que nos últimos tempos a ciência, ela se multiplicaria. E como tem se multiplicado a ciência, como o homem tem vivido mais na face da terra, a expectativa de vida aumentou o mundo afora. Glória a Deus. Isso, a tecnologia tem 1001 coisas boas, mas também a pessoa não sabe usar, destrói, tem causado muita injustiça
em nosso meio, no nosso país, no mundo afora, a tecnologia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher, ela insistiu. Nós também devemos insistir com o nosso Senhor, aquilo que nós estamos precisando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor Aleluia, Jesus Deus. Cristo. Então, nós devemos orar sem cessar. Diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 19, que nós devemos orar sem cessar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estou trazendo uma palavra para os irmãos a respeito de insistir na oração. O tema aqui é esse. Eu não quero sair desse foco aqui, que nós devemos insistir para que Deus venha resolver, né? Venha entrar com providência. Não é naquilo que nós queremos, não, porque nem tudo que a gente quer vai ser bom para nós, não, mas naquilo que a gente precisa do Senhor, aquilo que nós necessitamos muitas das vezes receber do Senhor para ter uma vida plena aqui na terra. Glória a Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, glória a Deus. Esse livro, ele é um pouco difícil achar. Cinco 16 até o 18, que diz assim, não, até o 19. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí Paulo fala, não extingais o Espírito. Como nós vamos extinguir o Espírito na nossa vida? É deixando de falar com Deus, né? Se ele fala para que a gente devemos orar sem cessar, guiado pelo Espírito Santo, então, quando a gente deixa de ter uma comunhão com o Senhor em oração, a gente está extinguindo o Espírito de Deus na nossa vida. A gente está pedindo para ele se afastar da nossa vida. Mas quando nós buscamos uma vida de oração, certamente ele vai nos abençoar. Glória a Deus. A justiça de Deus e a falibilidade humana. O dever de insistir na oração. Orar é uma atitude de fé. Agora nós vamos para Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 10. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22 diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para que a gente... Também Hebreus vai falar sobre a fé, né? A fé que a gente deve ter no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bem verdade que o homem natural, ele tem muita fé, é verdade. Nós podemos ter fé para várias coisas, acreditar em várias coisas. Mas a fé para a salvação é diferente. É muito diferente quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida ao Senhor Jesus e recebe o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia.
O Aleluia. Espírito Santo de Deus, quando ele entra na nossa vida, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. A gente não sai da terra, a gente não estamos aqui como qualquer um aí. Mas nós não somos igual às pessoas naturais, nós fomos naturais. Hoje nós somos espirituais, natural e espiritual, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós temos a Deus. nossa natureza humana, pecaminosa sim, mas é por nós recebermos o Espírito Santo de Deus que nós nos tornamos diferentes, nós nos tornamos separados para o serviço do Senhor. Aleluia. Exclusividade do Senhor. Nós tornamos nação santa. Glória a Deus, como diz lá em Pedro. Glória a Deus. Aí que faz toda a diferença, que as pessoas não acreditam. Mas por que não acredita? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Como é que vai acreditar? A pessoa que está lá fora, na verdade, ela está morta em seus pecados e delitos, como diz a palavra do Senhor. Ela não consegue enxergar como a gente estávamos lá fora, a gente não enxergava nada. A gente, como a palavra diz, estava indo para o matadouro, igual o boi, né? Vai para o matadouro para morrer sem saber nem por que está morrendo. Só que o homem, ele tem uma consciência que Deus vai cobrar. Aleluia. Não adianta, ninguém escapará do juízo do Senhor, ninguém vai escapar. Mas a gente não tinha o Espírito de Deus. Então, a gente não entendia. A gente era um Nicodemos da vida. Aí eu olho para Nicodemos, eu vejo a passagem de Nicodemos, que Jesus vai ter um encontro, Nicodemos vai ter um encontro com Jesus de noite, né? Como diz, né? O pessoal fala que ele foi de noite para ninguém ver, né? Que ele tinha vergonha, porque ele era uma autoridade muito importante, um fariseu. Aí eu fico pensando, Nicodemos, ele falou, como pode um homem, já sendo velho, entrar numa barriga da sua mãe nascer? Olha só a ignorância daquele homem no que diz respeito às coisas espirituais. Mas Jesus explicou para ele, necessário, Nicodemos, vos é nascer de novo. Aleluia. Glória a Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ah, Deus maravilhoso. Deus Aleluia, glorioso. Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor, se o mundo entendesse isso, tudo seria diferente. É por isso, irmão, que a gente carrega um fardo muito grande nessa terra. É como se a gente carregasse nas nossas costas a injustiça de todo esse mundo. E é verdade, se a gente só não cai juntamente com ele novamente, como a gente estava caído antes, é porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. É simples assim. Aleluia. É muito simples, é muito fácil. Mas só quem tem o Espírito Santo de Deus consegue entender. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, orar também é uma atitude de confiança. Eu falei que orar, eu falei, devemos insistir na oração. Agora, orar é uma atitude de confiança. Salmo 46. Nós vamos ler o Salmo 46 agora. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, é conforme um culto de ensinamento, de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos desfolhar a palavra do Senhor. Aleluia. Palavra gloriosa, palavra maravilhosa. A fé perfeita em Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. Que palavra gloriosa. Aleluia. 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 O homem pensa que é tudo, mas não é nada. O Senhor dos Exércitos está conosco, olha aí, o Senhor dos Exércitos está conosco. Quem está conosco, irmão, não é qualquer um não, é o Senhor que criou tudo, é o Senhor dos Exércitos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí o salmista vai e fala mais, né? Ele não é de Davi não. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Agora vem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Quer dizer, como eu falei lá no começo, Deus tem um controle de tudo. Por o mundo estar nesse caos, eu lembro, né, quando eu me converti em 95, né, estou aí até hoje, no mesmo lugarzinho, né, caminhando aí, buscando a Deus, no mesmo campo. Desde 95 estou aí, com os irmãos aí. Então a gente vê que as coisas mudaram, só para pior. A gente sempre falava, sempre pregou, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Agora ele está praticamente bem próximo mesmo. A gente só não sabe, né? A Bíblia não revela o dia nem a hora, só manda a gente ficar preparado. Por quê? Porque tem acontecido muitas coisas ruins. Aí, como eu estava falando lá no começo, a gente pensa, muitas das vezes, o ser humano acha que Deus, principalmente quem está lá fora, que Deus perdeu o controle da situação. Mas não, Deus não perdeu o controle. Ele falou aqui no Salmo, isso é uma palavra profética. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado, ainda que vocês não queiram, eu vou ser exaltado, diz o Senhor, através do Salmo. Diz que ele vai ser exaltado, não tem, queira o homem ou não, Deus tem o controle de todas as coisas, porque foi ele que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra e criou a gente. Aleluia. Não precisa dizer mais nada, ele nos criou. Só que ele nos criou com um propósito, para louvor e honra da sua glória. O homem, ele não consegue entender isso, que Deus tem uma missão na vida dele. Quando a pessoa está lá fora, ela não consegue entender, né? Que Deus não criou o homem para ficar para lá, para cá, trabalha, vai para cá, não. O homem foi criado por Deus, mesmo que ele não tenha vindo para a salvação ainda, mas ele tem uma missão, só Deus sabe a missão que ele tem, se ele entregar a vida dele a Jesus, que isso aí Deus não vai obrigar ninguém, né? A gente sabe disso. Chama-se livre-arbítrio, senão o homem seria um robô, né? A hora que Deus falar, vem para cá, vem, vai para lá, não. O homem tem o livre-arbítrio, a livre escolha, tanto é que nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus em 95. E
eu creio que os irmãos têm a história, cada um tem seu testemunho, né, de conversão. Aleluia, Deus. Entreguei a minha vida ao Senhor na congregação de Madeira de Freitas ali. Está lá a congregação até hoje lá, no ano de 1995. Quer dizer, entreguei a minha vida ao Senhor, tinha uma vida, né, devassa, a vida completamente, né, e alguém teve que me levar, não é verdade? É aí que Deus quer usar a gente, né? Alguém ficou insistindo lá no meu portão para mim poder ir para a igreja. Insistiram tanto que eu fiz igual esse juiz aqui fez. Ó. Pô, a pessoa está me importunando tanto, eu vou lá. Aí eu lembro daqui, ó, estou lembrando desse juiz aqui. A pessoa ficou, pô, me perturbando tanto, eu achava que estava me perturbando, né? Eu vou ter que ir, cara, eu vou ter que ir, eu vou aí ficar assim. Ficava batendo no portão, aí eu falava, caramba. Não, eu mandava minha mãe falava para minha mãe, fala lá que eu não vou, que hoje eu não vou não, aí fala lá que eu não tenho calça pra igreja, sabe, essa desculpa é antiga pra caramba. Não tem calça, meu Deus. Na verdade, eu não sei, eu acho que eu só tinha uma calça mesmo, que eu fui para a igreja de cabelo amarrado, né, que eu tinha um cabelo grandão, rabo de cavalo que falava, né, tinha 18 anos. 18 não, acho que eu tinha 24 anos de idade. Tinha 24 anos de idade quando eu aceitei Jesus. Então eu só tinha uma calça e um tênis rasgado. E eu cheguei lá na congregação de Madeira de Freitas ali, está lá até hoje. Quem dirigia lá é o pastor Manel Joaquim. O pastor Manelzinho, que está ali, né, com a igreja dele ali, o ministério dele ali, perto da praça do skate ali. Só que tem hora, irmão, que a gente tem que insistir com a pessoa. Tem hora que tem que insistir, tem hora que tem que insistir. Para o bem da pessoa, a gente tem que constranger mesmo a pessoa. Jovem, você não quer aceitar Jesus, ele ficou insistindo tanto que eu fui lá na frente. Falei, eu vou. Fui como homem natural, mas quando eu saí de lá, eu já não saí como homem natural, porque eu já saí de lá preocupado, que eu tinha que largar aquela vida que eu levava. O Espírito Santo já entrou na minha vida. Aleluia. Aí eu já saí de lá preocupado, que eu não podia me prostituir mais. Eu peguei o garrafão de cachaça que eu tinha debaixo da pia, me tornei na pia, o garrafão de cachaça que eu comprava. Então, dali em diante, a minha vida, eu entrei no processo de regeneração. E até hoje estou nesse processo. Glória a Deus. Não pensa, irmão, que a gente fica super-homem, não, que não fica, não. Cada dia a gente fica mais fraco ainda. Mas o Senhor tem nos ajudado, não é diferente na vida de cada irmão. Verdade. Não é verdade? É verdade. Se hoje eu não sou obreiro da casa do Senhor, porque eu não quis ser, não quero ser obreiro. Podia ser, tem um pastor aí. Podia, mas eu não quero ser só membro mesmo, como eu estou hoje até hoje. Isso aí não quero. Então, irmão, esse é o testemunho, uma parte do meu testemunho. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra na vida da pessoa, a pessoa ela já começa a ficar constrangida. É verdade. Que tem que largar, eu tenho que largar. Agora eu não vou poder mais jogar bola. Até jogar bola eu achava que era pecado. Porque antigamente essas coisas a gente achava tudo pecado. Pô, jogar bola nunca foi pecado, jogar bola não é pecado. Hoje eu vejo que jogar bola não é pecado. Mas eu achava que eu não ia jogar mais bola, e eu jogava uma bola redonda, hein? Era magrinho, bem magrinho mesmo, tinha 70 quilos, né? Estou com 90 e pouco, olha só a diferença. Então, eu corria atrás de uma bola legal e lá eu achava, eu fui pensando assim, pô, não vou poder mais fazer essas coisas, não vou fazer mais. E Deus me libertou. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Que a gente foi buscando, nós fomos insistindo com o Espírito Santo, como aquela viúva fez. Ela foi insistindo para receber a bênção dela. E aquele juiz
que era injusto, deu. E nós fomos insistindo com o Senhor para nos libertar, para nos regenerar, e nós estamos nesse processo até o dia de hoje, de regeneração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora, orar é uma atitude também de esperança. Eu falei que orar é uma atitude de fé. Agora nós vamos para o outro tópico. Orar é uma atitude de esperança. Aí nós vamos para o Salmo 125. Vamos ler o Salmo 125. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler o Salmo 125. Porque orar também é uma atitude de esperança. A gente tem que esperar. Tem que esperar Deus nos abençoar. Esperar, né? Esse esperar que é, às vezes, um pouco complicado, né? Porque nós somos muito ansiosos. A verdade é essa. Né? Nós somos muito ansiosos, às vezes a gente não quer esperar. Mas com Deus tem que esperar. Lá no mundo não, lá no mundo você faz o que você achar que tem que fazer. Mas com Deus não. Salmo 125. Com Deus tem que esperar. Não tem outro jeito, tem que esperar. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. Então, temos que esperar, nós temos que confiar, porque a promessa de quem confia no Senhor aqui está dizendo aqui, ó, nós vamos ser como os montes de Sião, não vão se abalar, nós não vamos se abalar, mas nós vamos permanecer para sempre com o Senhor. Amém. Porque o salmista, ele usou os montes, né, de Sião que estão em volta de Jerusalém. Está lá, né, um monte, a gente sabe que está em volta de uma cidade, ele não vai ser abalado. Então, usou para que a gente tenha fé, para que a gente não venha a ser abalado também. E nós temos que ser como os montes de Sião, que estão permanecendo para sempre, desde o dia que Deus criou a terra e colocou eles lá. Eles estão lá até os dias de hoje, permanecendo. Assim, Deus, o salmista Davi, eu não sei se esse salmo de Davi, está falando Cântico dos Degraus. Eu não sei, não está falando ali não. Mas o salmista falou que nós temos que ser como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a fé que nós temos que ter em Deus, perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. A fé perfeita em Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, está entregue a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Amém. que eu estudei, né? Eu estudei umas 3 horas, né? Para poder fazer, elaborar essa humilde mensagem Pegou aqui. tudo que Que venha, é uma mensagem que vem nos despertar a insistir, É verdade. como aquela viúva fez com aquele injusto juiz. Para que a gente venha insistir com o nosso Senhor nas nossas necessidades. Insistir também na salvação dos nossos familiares. Amém. Insistir na salvação do nosso vizinho também. Verdade. Insistir na salvação de todo o povo que está ao nosso redor aqui. Insistir na salvação deles também. É uma mensagem, uma reflexão para que a gente venha fazer como aquela viúva. Ela insistiu naquela parábola
com um injusto juiz. Se você tem um processo também na justiça, nós sabemos que está tudo, a maioria das instituições brasileiras estão tudo corrompidas. Mas você não confia somente no juiz que está lá, que vai julgar a tua causa. Você confia no Senhor. O Senhor está acima daqueles juízes lá. É muito bem verdade que, na minha opinião, os caras mereciam uma coça. Ganhar o que ganham, um salário altíssimo, e se corromper por uma mala de dinheiro para poder vender sentença. Eu acho que isso é uma vergonha muito grande. Meu Deus. É por isso que a gente sofre, por causa dessas injustiças que acontecem no mundo, né? É verdade. Porque nós sabemos que ser juiz aqui na terra é uma função nobríssima, até mais do que o presidente da República. É uma função que Deus colocou um homem lá, porque Deus colocou aqueles homens, eles estudaram, eles estão lá. Deus colocou, como nós estamos falando de juiz, eu vou falar um pouco. Deus colocou aqueles homens lá, eles estudaram muito, estão lá por mérito. Então eles deveriam fazer justiça, eles têm autonomia para fazer justiça. Eles estão com a caneta na mão para fazer justiça. E nós sabemos que não fazem, a gente está cansado de ver isso. Mas se você tem uma causa na justiça, ela está na mão do sumo juiz. Jesus é o juiz dos juízes, advogado dos advogados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui eu encerro essa humilde mensagem dizendo que Deus e o Espírito Santo, a Trindade Divina, ela está ao nosso favor para julgar toda e qualquer causa que venha beneficiar a nossa vida, não naquilo que a gente queremos, mas que venha a ser para a edificação da nossa vida. E seja tudo de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus continue